Fala berrecas, tudo bem? Hoje estamos aqui para fazer um vídeo no mesmo esquema que a gente vem fazendo, Papo de Berreca. Vamos falar sobre um artigo sobre infidelidade, um assunto um pouco polêmico, mas a gente não vai entrar no contexto moral, nada disso. Nós vamos fazer a análise do que foi feito nesse atendimento específico. Moreira e Medeiros, princípios básicos de análise do comportamento. Então procura lá, se depois você quiser saber mais, a gente vai deixar aqui o capítulo do artigo, do livro, capítulo do livro. Beleza? Ok? E é isso aí. Então, se você está assistindo esse vídeo, já se inscreva em nosso canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Isso é muito importante, é muito reforçador e nos ajuda demais. Ajuda demais. Manda esses reforçadores pra gente aqui, por favor. Ajuda a gente, é isso que paga aqui o nosso salário, são os reforçadores positivos de curtir, compartilhar, esse é que paga o nosso salário. Vocês reforçam a gente reforça vocês. Valeu. Para começarmos o vídeo de hoje, vamos fazer uma breve descrição do cliente aí. O cliente se chama Marcos, é um nome aí fictício, tem 25 anos, é formado em Direito, trabalha no fórum de sua cidade e está fazendo uma especialização na sua área. O Marcos, ele quando era mais novo, ele tinha aí uma questão de sentimento de inferioridade. Por quê? Porque ele não tinha muito sucesso com as mulheres, ele sempre era o excluído da turma. Ele viveu também um contexto que o pai dele sempre se gabava de trair a mãe. E, então assim, a mãe era muito agressiva e controladora. E ele veio para a terapia com uma demanda com essa questão da infidelidade. Ele falou que era algo que o incomodava. Então no vídeo de hoje nós faremos um pouco dessas análises aí, dessas contingências, traduzindo para vocês, para que todos possam entender de forma clara e coesa aí, né, esse vídeo. Mesmo quem não seja da análise do comportamento, mesmo quem não seja da psicologia, consegue entender qual que é a perspectiva, o que tem que ser analisado dentro do contexto terapêutico, seja qual for a demanda, no caso de hoje, um adultério. Certo. Antes do Luciano começar a análise de contingências aí desse estudo de caso, é importante falar que o Marcos, ele namora essa menina há 4 anos e no começo do relacionamento ele sempre fez muitas juras de amor, falava que ia se casar, enfim, então ele começou a traí-la e isso começou a gerar prejuízos, né? E como que ele faz para terminar com essa namorada, sendo que ele já prometeu muitas coisas? Ele tá entrando em conflito até com as questões de coisas que ele já falou para ela, né? Eventualmente também entra no contexto, na parte dele moral, né, de se ele se é certo ou não trair, isso é um contexto muito subjetivo, muito pessoal. Socialmente e moralmente falando, é inadequado ter um caso extraconjugal. Mas no caso aqui, a gente não pode focar só nisso, a gente não pode focar no contexto de aprovação social ou moral para fazer essa análise que a gente vai fazer. E foi mais ou menos isso que a terapeuta seguiu aí. É válido a gente lembrar que o Marcos ele é um cara meio galinhão, né? Tem os amigos que validam ali quando ele conta suas histórias e tudo mais. Então hoje ele tenta compensar uma situação passada onde ele foi rejeitado e tudo mais. Então existe todo um contexto para ser feita essa análise. Não foi só simplesmente dizer se ele é um cara bom ou um cara ruim, se a menina merece ou não merece, né? Nada disso, a intenção não é essa. Então a gente vai fazer a análise e entender quais são as contingências que fazem com que ele apresente esse comportamento de adultério. Logo de cara, o que dá pra gente concluir já? Essa questão dele trair e tal, a gente vê no estudo de caso que traz um bem-estar, traz uma alegria que faz parte desse contexto dele, né? Que valida esse comportamento, por assim dizer, né? E a gente tem também um comportamento operante aí, que quando ele, eventualmente, ele tem os reforçadores positivos, que são os amigos, que dão risada, que falam, que validam esse comportamento, e também os reforçadores negativos, que quer evitar ali um conflito com a namorada, evitar ali um desentendimento, uma coisa desagradável. Então ele evita isso e ele mantém esse comportamento e continua ali traindo, não fala pra ela, não conta pra ela, não termina o namoro para evitar ter aquele desentendimento, voltar atrás na sua palavra, aproveitar aquelas promessas de amor e tal, tudo mais. Então isso é tudo que vem nesse contexto aí de uma análise funcional, por assim dizer. Eu acho que cabe nesse contexto, acho que você pode falar um pouquinho também a respeito disso, Lucas, no sentido de dizer que o comportamento dele está tendo esses controladores, né, por assim dizer, mas que na terapia, quando ele vem para a terapia, ele vem para enxergar outras possibilidades, né? Então ele vem para enxergar outras, o terapeuta vai mostrar outras possibilidades e apresentar algumas ferramentas que ele pode ou não usar. Mas essa não é a função do terapeuta, não é dizer para ele para onde ele vai, nem dizer para ele o que ele vai usar. É apresentar, olha, você tem essas possibilidades,
use e faça da forma que você achar mais adequado para o seu contexto, porque o que é bom para mim não necessariamente é bom para o Lucas. E o que é bom para o Lucas não necessariamente é bom para mim. Então, não dá para eu, como terapeuta, apontar o que é melhor para o Lucas. Eu vou apenas apresentar as possibilidades e ele vai avaliar e dizer se é ou não é. É importante a gente ressaltar também, Luciano, que o contexto terapêutico, ele é não punitivo à audiência do terapeuta, né? Então, você vai num consultório de psicologia, é livre dessas questões de julgamentos morais. Se é certo ou errado, se ele deveria ou não fazer, o que ele deve ou não fazer. E aí que tá, que nem você disse. O terapeuta vai colocar assim para ele, vai ajudar ele a colocar num papel, né? Quais são os estímulos antecedentes, quais estímulos eliciam, quais estímulos são condicionados. E aí, na questão do Marcos, tem um contra-controle também. Porque a partir do momento que ele evita contar para a namorada, ele está evitando entrar em contato com o estímulo aversivo, que é a punição dela também. Então ele está tendo um comportamento contra-controlado nessa questão do trair, da infidelidade. E aí a gente dá para observar, nesse contexto específico que o Lucas falou, da questão de contra-controle, que ele não está sempre, não, tá tudo bem, ele trai, tá tudo bem, tá tudo muito bom, tá tudo muito tranquilo. Não, existe um momento em que isso é válido, que isso é legal, bacana para ele, é prazeroso e tudo mais, mas existe um outro momento que talvez ele entre ali naquele contexto de peso na consciência, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. E aí analisaram várias questões, né? Várias questões. Ele tem uma questão de ego, porque antes ele não conseguia ter mulheres e agora ele tem acesso a várias mulheres. E aí... Ele dá em cima da terapeuta, ele começa a levar chocolatinho. Então assim, ele generaliza para todos os contextos desses comportamentos dele. Sim. Então por isso que também é muito bacana buscar ajuda, né? Porque se algo traz prejuízo pra gente, às vezes a gente nem percebe o que tá fazendo, né? Exato. Que no caso dele foi lá, até a terapeuta ele tava achando que teria alguma chance. Ele faz falas assim de, se eu te encontrasse alguém como você em outro ambiente e tal. Isso acontece, é comum, tá? Mas o que é importante pontuar nesse sentido também, assim, é olhar por que isso está gerando um prejuízo, eventualmente, para virar uma demanda terapêutica, né? Então, existem dois lados. Existe essa questão do eventualmente um peso na consciência e existe um contexto onde aquele sair com outras mulheres é tão validador para ele, é tão reforçador, que ele gostaria de ter isso por mais tempo, né? Então existe uma análise nesse capítulo do livro que vai ser feita justamente para isso. Se você terminar, olha quais serão as contingências. Então você vai ter mais tempo, você vai ter liberdade. No primeiro momento vai ter o sofrimento da namorada, que ele falou que tem medo que a namorada faça alguma besteira e tudo mais. Vai ter o sofrimento, mas se ele prolongar essa questão da traição e terminar depois, pode ser que o sofrimento dela seja ainda maior. Então assim, até que ponto ele continuar mantendo isso é bom? Quem vai decidir isso ou não é o Marcos. Mas o terapeuta mostra pra ele, fala assim, se você continuar, pode acontecer isso. Se você não continuar, pode ser isso, a escolha é sua. Esse contexto de sofrimentos e não fazer nada vai mudar. Então vai continuar trazendo esse contexto de desconforto. Seja pelo peso na consciência, né, eventualmente. Talvez no artigo especificamente não traga exatamente dessa forma, mas seja no peso da consciência, ou seja na questão de, eu queria sair com meus amigos, eu queria sair com outras mulheres, e eu não saio porque eu tenho uma namorada. Então esse é o conflito maior, o maior prejuízo para ele, né? E nesse sentido também, os amigos todos namoram. Então, se ele ficar sem namorada, ele não vai conseguir ter muito contato com os amigos também, porque ele vai precisar de uma namorada para ter esses reforçadores. Então, assim, esse comportamento está sendo mantido aí também por reforçamento negativo, por outras contingências. Reforçamento negativo nesse caso também, porque ele não quer entrar em contato com o estímulo aversivo nesse sentido, né? Exato. Então, olha a variedade, como a gente falou no começo, né? Como análise funcional aí da demanda terapêutica que foi trazida, olha a quantidade de situações que eventualmente a gente vai bater o olho e falar, tá traindo? É certo ou é errado? É certo ou é errado? Moralmente a gente vai falar, é errado. E pronto, tá traindo, é errado. Moralmente a gente vai falar isso. Mas quando a gente entra nessa análise, a gente vai entender quais são as contingências, quais são os esquemas de reforçamento, seja positivo ou negativo, que estão validando, que estão fazendo com que ele não tome decisões diferentes da que ele está tomando. E, eventualmente, ele nem levou em consideração outras possibilidades, né? Por exemplo, como eu estava falando, a gente falou da questão de, na hora que ele, apesar dos amigos estarem namorando, ele não vai ter esse reforçador, tá com os amigos, mas ele vai ter outros, eventualmente vai conhecer outros amigos, e ele está desconsiderando isso, que aí ele vai ter mais tempo, vai poder escolher com quem ele quer estar ou não, então tudo isso. Então, é livre de julgamento.
né? Acho que muito importante, porque se tiver julgamento você não vai conseguir ajudar, né? Não, você vai vir dizer, ó, eu acho que isso é certo, isso é errado, você está fazendo errado. Imagina só, o psicólogo chega em você chega para contar uma demanda, e você já fala com as pessoas do seu cotidiano e elas vêm dizer para você... O senso comum já te fala o que é certo e o que é errado. Isso. E aí o psicólogo vem e fala para você, trair é errado. Até, às vezes, o psicólogo pode até te perguntar, e aí, você acha que ele trair é certo ou errado? E aí você fala, eu acho que é errado, mas... E aí, por que você trai? E aí, a gente vai entender o porquê que você trai. E o porquê que pra você é errado, não pro psicólogo. O psicólogo, ele vai te ajudar a enxergar o que você sabe e o que você sente sobre você mesmo, não o que ele, enfim. Porque é muito importante a gente deixar claro aqui que numa terapia, que geralmente o que está em controle ali? A história de vida do paciente, as contingências atuais, ou seja, os contextos atuais dele além da história de vida, e o que pode ser feito para mudar ou não, enfim. O que é válido ali para frente. Eu sempre falo para a maioria dos meus clientes que não importa o que te trouxe até aqui, importa o que você vai fazer daqui para frente. Então, qual é a sua decisão daqui para frente? O Marcos, ele pode decidir continuar traindo a namorada, continuar tendo esse contato, ele pode acreditar que esse contexto é menos prejudicial para ele, o contexto atual, do que as possibilidades que foram idealizadas ali no contexto terapêutico. E beleza, ele continuar essa vida e entender que aquilo é a melhor opção para ele. Ou ele pode um dia parar de fazer terapia e ir lá e contar pra namorada e terminar. E falar que chegou nessa conclusão sozinho também. Pode acontecer. Pode acontecer. E que bom pra ele. Sim, e ele pode, eventualmente, mesmo sem terminar a terapia, ele pode ir lá chegar na namorada e falar, olha, infelizmente eu não e falar que ele chegou nessa conclusão sozinho? Sim. Ou até em contexto terapêutico, ó, eu fiz terapia e eu cheguei à conclusão de que eu realmente quero ficar sozinho, eu quero ter meu espaço, desculpa ter te prometido tudo isso aí que eu te prometi, e beleza, e segue a vida dele. Eu acho que isso é válido. Sim. Entendeu? E diferente de ser certo ou errado, diferente de ser bom ou ruim, acho que é válido você tomar uma decisão e arcar com as consequências. Se a namorada vai ficar triste ou não, tal, ok, ele evitou que ela descobrisse todo esse processo que talvez seria muito mais traumático, muito mais prejudicial, ela se sentiria muito mais magoada do que ele simplesmente dizer eu quero seguir a minha vida, demonstrar qual era o contexto ao qual ele estava inserido, sem necessariamente contar para ela que já havia traído, ou sem necessariamente contar a traição. Existe um leque de possibilidades aí que, se a gente ficar discutindo aqui, a gente vai longe, né? Acho que é muita teoria, né? Certo? Certo. Concluímos? Fechou? Acho que sim. Deu pra... Eu acho que é um assunto bem polêmico, né? Sim. Tanto dos dois lados, tanto do homem que é infiel, quanto da mulher que é infiel, enfim. Eu acho que vale o que a gente discutiu aqui nos bastidores, Lucas, eu acho que é válido falar aquela ideia que você deu, que a gente está fazendo análise da demanda do Marcos. Uma questão específica aí, Um contexto específico. E a gente está analisando isso baseado no que ele trouxe no contexto terapêutico. Na história de vida dele. Exato. A gente, em momento algum, está falando sobre a Paula, que é a namorada. Em momento algum, a gente está analisando as contingências da Paula. Se a Paula é suficientemente para ele ou não, se a Paula faz alguma coisa. Claro que ela traz uma característica muito similar à da mãe dele, né? Que traz de controladora, agressiva. Exato. Mas que isso não justifica a traição. Isso não justifica a traição. Aí a gente poderia falar no próximo vídeo sobre a questão de relacionamento abusivo, até que ponto não pode ser? Quem garante? Ninguém. É que a gente tá supondo, mas assim, pode acontecer. Pode ser que essa reação do Marcos e essa reação da Paula, em alguma esfera, seja do lado dele ou do lado dela, isso seja um relacionamento abusivo. Cabe um vídeo muito bacana e dá pra fazer no sábado que vem? Uma continuação? Dá. Talvez. Faz. Então vamos se vocês mandarem mensagem lá pedindo, a gente faz. Manda mensagem, deixa o seu joinha aí, fala, eu quero ver o vídeo sobre relacionamento abusivo. Se você mandar, a gente vai seguir sua ordem. Seu reforçador é uma ordem. Então, se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado. Não deixe de se inscrever no nosso canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vou reenfatizar o que eu falei da última vez. Você falou bonito, hein? Tem tanta gente inscrita no canal, assistindo os vídeos do canal. Tanta gente seguindo a gente no Instagram. Lá nos canais, no canal, tanto na página do Facebook e que não está inscrito no canal. Poxa, não custa nada. Não, no Instagram tem mais de 18 mil lá, né? Se tiver todo mundo inscrito no canal, tá... Então, no seu Instagram, mas o Instagram do canal também tem 3 quase. Tem quase 3 mil lá. No meu já tem...
Mil. Vai chegar lá, vai chegar lá. Agora, tem a página, tem o perfil no Facebook, tem lá seus 5 mil, a página com 2 mil, a página do Facebook também tem tá quase 2 mil. Quase 2 mil. Gente pra caramba, gente assistindo e gente que não tá inscrito, se inscreve, dá esse reforçador positivo, valida isso aqui pra gente continuar fazendo isso, ajuda pra caramba. Nossa, quando a gente vê aquele númerozinho subindo lá, ó. Fica atualizando toda hora a página. Nossa, que legal, é tão gratificante. Olha, missão cumprida. Missão Reforçador natural. Isso. E arbitrário também, porque tá subindo o número, né? Foi isso aí. Beleza? Muito obrigado, valeu, galera. Muito obrigado, até a próxima.